Muito bem, eu aguardo então o Rogério Ortega entrar no estúdio depois desse pit stop com a saída de Gaeb e o Wilson Lima, porque está havendo a Copa do Mundo de Futebol Feminino e isso dá um gancho para a gente falar dessa interseção da literatura e do futebol, que são duas grandes paixões da minha vida, e eu acho muito importante que o futebol também seja retratado. A gente teve aqui Nelson Rodrigues, grande cronista, do livro A Sombra das Chuteiras Imortais, né, sua coletânea de crônicas de assuntos futebolísticos, entre outros, evidentemente. Tem o Nick Hornby também, autor britânico que eu adoro por causa de Alta Fidelidade, mas que escreveu outros livros, e o Rogério Ortega vai falar a respeito deles. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, Felipe, salve, salve, salve pessoal do chat, boa noite para vocês também. Exatamente a pauta que está aqui para falar, tendo como gancho a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que está acontecendo agora na Austrália e na Nova Zelândia, são os livros do Nick Hornby e do Nelson Rodrigues, dois grandes autores que escreveram sobre futebol. Eu sei que você também gosta muito do Hornby. Primeiro livro de maior sucesso que ele escreveu, um autor britânico, nascido em 57. E o primeiro livro mais bem sucedido dele foi justamente sobre futebol, que é o Febre de Bola. O nome original é Fever Pitch, em inglês, é um trocadilho intraduzível com gramado, né, que é pitch em inglês, e o auge da febre. É fácil de achar, tem edição brasileira da Companhia das Letras, nunca saiu de catálogo. E é basicamente um livro sobre as dores e as delícias de ser torcedor de futebol, com ênfase nas dores, com aquele humor autodepreciativo britânico de que a gente gosta e tal. O Hornby é torcedor do Arsenal, né? Apesar de ter tido fases muito vitoriosas, é basicamente um time conhecido na Inglaterra por ganhar jogando feio, ou ganhar de pouco, ou empatando, o que explica frases do Hornby como o sofrimento como entretenimento era uma coisa completamente nova para mim. Isso ele escreve sobre a descoberta dele do futebol. Ele tinha 11 anos, os pais tinham acabado de se separar, se não me engano. O pai dele o leva para uma partida do Arsenal e ele fica apaixonado, encantado pelo esporte, aquela relação quase masoquista, né, dele com o fato de ser torcedor. O livro todo ele meio que se questiona o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou insistindo nessa coisa estúpida que é ser fanático por futebol, e, no entanto, não conseguimos, né, nós que somos torcedores, nos desvencilhar disso. O Febre de Bola se estrutura a partir de datas e placares de jogos ocorridos no intervalo de 24 anos da vida do Nick Hornby. E essas datas também vão marcando a entrada gradual dele, primeiro na vida adulta e depois na literatura. Mas o centro é sempre o futebol. E tem um capítulo sobre a gente. Um capítulo sobre o jogo Brasil e Tchecoslováquia. Desculpe. É um capítulo que, se não me engano, é intitulado Pelé, né? Que ele fala do encanto exato. Ficou com a seleção brasileira de 70. É a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 70, e o Nick Hornby escreve coisas muito bacanas sobre o nosso futebol. Ele diz que ele tinha 13 anos na época. O único termo de comparação que ele achou para explicar o que era o futebol brasileiro para ele eram carrinhos de brinquedo. Então ele fala do Aston Martin, do James Bond, que tinha assentos vegetáveis, armas escondidas, que era muito superior que qualquer outro carrinho de brinquedo, que tornava todos os outros absolutamente sem graça. Então era essa visão que ele tinha do futebol brasileiro, da seleção na Copa de 70. E ele diz também que aquela seleção brasileira era uma espécie de ideal platônico do futebol que depois se tornaria inalcançável até pelo próprio Brasil. Então é um livro muito interessante, muito divertido. Eu acho que vocês que gostam de futebol e até vocês que não gostam vão se divertir lendo, e sugiro que vocês procurem para ler o Febre de Bola, do Nick Hornby. E o outro é o Eu Nelson adoro Rodrigues, o Nick Hornby. né? Só um comentário Claro, rápido, por favor. Rogério. Só para registrar o meu apreço pelo Nick Hornby, é um dos grandes autores contemporâneos, evidentemente um autor mais pop, né? São livros que parecem praticamente roteiros cinematográficos, tanto que eles geralmente se transformam em filmes, né? Como foi o caso de um dos meus filmes favoritos, que é Alta Fidelidade. Nesse caso, eu vi o filme primeiro e depois eu fui ler o livro, né? O livro é ainda mais completo,
e é muito divertido porque são personagens que têm paixões, né? No caso, o rock and roll, ali, a música pop, de uma maneira geral. O filme, o protagonista é o John Cusack, né? E tem o Jack Black numa participação hilária, que eu adoro. Sensacional. Aliás, acho que foi a primeira vez que ele apareceu, assim, né? O Jack Black. É uma aparição surpreendente no filme, não vamos dar spoiler. O protagonista é dono de uma loja de discos e o personagem do Jack Black trabalha na loja de discos e é uma figura engraçadíssima. E eles ficam fazendo listas, né, dos top 5 e tal, que até a partir desse filme todo mundo começou a fazer mais lista, né, dos seus top 5 para isso, para aquilo, e eles vão fazendo com músicas, com todo o detalhe, né? Tem um momento engraçado que uma pessoa pergunta para eles qual é o top 5 musical deles. Eles falam. Aí o Rob Gordon, né, que é o personagem do John Cusack, que responde assim, mas no banheiro, no quarto, segunda-feira. Ele precisa detalhar mais um pouco, porque é muito vago, né? Estão acostumados a fazer listas mais específicas. E é claro que tem história de amor ali por trás. É muito divertida, uma comédia romântica que, na minha visão, transcende o gênero. Tem O Grande Garoto também, outros livros extraordinários, e até os livros de artigos que ele publica na imprensa britânica são muito bons. Tem livro dele falando sobre as próprias leituras e também sobre essas questões mais populares, como futebol, sobre a vida de DJ, né, porque é um autor que é DJ também. Então fica a dica ali para ler Nick Hornby, que vale a pena, uma leitura leve, mas que tem uma sensibilidade profunda e bastante divertida. O que mais você separou, Nelson Rodrigues? O Nelson Rodrigues, né? O Nelson, apesar de o Nelson costumar dizer que toda unanimidade era burra, eu acho que ele é incontestavelmente o nosso maior dramaturgo. Não vejo quem se equipare a ele como autor de peças de teatro. E talvez ele seja também o nosso maior cronista de futebol. Basta lembrar que o Nelson Rodrigues foi o primeiro na imprensa brasileira a tratar Pelé como rei. Isso foi antes da Copa da Suécia, em março de 58, num artigo para a Manchete Esportiva. O Pelé estava aparecendo, né? Ele mal tinha completado 17 anos. Então o Nelson foi o primeiro a chamar a atenção para a realeza do craque extraordinário que estava surgindo ali. Para quem não sabe, o Nelson Rodrigues era torcedor absolutamente fanático do Fluminense e tem uma série de frases antológicas sobre futebol, e muitas têm a ver com o time do coração dele. Aquela história de, por exemplo, ele dizer que o Fla-Flu, o grande clássico entre o Flamengo do Felipe e o Fluminense, foi o primeiro Fla-Flu surgiu 40 anos antes do nada. Né? Ou então dizer que o Rio de Janeiro é um lugar triste, vazio, meio deserto, etc. e tal, até que o Fla-Flu inventou a multidão. Não havia multidão no Rio de Janeiro antes que o Fla-Flu se configurasse. E inventou personagens como o Sobrenatural de Almeida, né? Que era o personagem que ele usava para explicar as zebras, os absurdos, os resultados inacreditáveis que a gente sabe que o futebol nos proporciona o tempo todo. Outra aspa clássica do Nelson Rodrigues sobre futebol é que não há clássico e não há pelado sem um mínimo de absurdo, sem um mínimo de fantástico. Então, são as obsessões do Nelson Rodrigues, o humor dele, aplicados ao futebol, tratando os grandes personagens do futebol como mitos. E os livros com as crônicas sobre futebol do Nelson Rodrigues são algumas das mais bem escritas em língua portuguesa, na minha opinião. Não são difíceis de achar, mas está faltando reeditar alguns. Se encontra fácil na Amazon e em outros lugares, por exemplo, A Pátria de Chuteiras, que foi lançado pela Nova Fronteira, que é a editora que agora detém os direitos da obra do Nelson Rodrigues. Você encontra também, se buscar na Amazon, em sebos, o A Sombra das Chuteiras Imortais, que é outra ótima coletânea de crônicas de futebol, mas essa não foi reeditada. Se encontra na versão lançada pela Companhia das Letras, na década de 90, e aí é caro, mais caro, porque não tem reedição dessas crônicas ainda, mas todas valem a pena. Conhecer o Nelson Rodrigues, pode conhecer o Nelson Rodrigues de várias formas, pelo A Vida Como Ela É, pelas crônicas políticas, pelas peças. E eu acho que uma das formas mais interessantes e divertidas de entrar no universo dele é pelo futebol. Para quem gosta de futebol e para quem não gosta. Então acho que vale a pena vocês explorarem o mundo do Nelson Rodrigues aplicado ao futebol.
Eu até virei aqui de costas rapidamente para tentar localizar os livros do Nick Hornby e do Nelson Rodrigues. Eu tenho vários aqui atrás, só vi um aqui do Nick Hornby, que é de artigos, mas tem vários outros, os romances também. E A Sombra das Estrelas Imortais está aqui e tal, mas a minha biblioteca está muito desorganizada, Rogério. Preciso tirar um dia para colocar tudo por ordem de autor, tema, etc. Me identifico até para poder, totalmente. numa transmissão ao vivo, pegar ali rapidinho. Que, aliás, é algo que o Rob Gordon, protagonista de Alta Fidelidade, adorava fazer, que é organizar a sua biblioteca, entre aspas, de discos, né? Uhum. E aí até os assistentes dele, né? O outro, sem ser o Jack Black, que é também um personagem muito engraçado, ele vai encontrar o Rob Gordon na casa dele e ele está reorganizando os discos. Aí ele fica fascinado com aquilo, porque ele é apaixonado pelos discos de vinil, pela música, etc. E ele fala assim, adivinha que ordem que eu estou colocando? Aí ele tenta adivinhar e tal, e o Rob Gordon responde que é autobiográfico. Então ele está reorganizando os discos para ele lembrar quando que ele ouvia, ele tem que lembrar que ele estava saindo com aquela menina, que ele viajou para não sei onde. Então, assim, é a ordem em que ele comprou os discos na vida, enfim. Cada um organiza a sua prateleira da maneira que achar mais conveniente, mas é muito interessante ver pessoas que têm uma paixão muito grande e um entendimento, um conhecimento sobre aquele assunto quando elas falam, né? E talento literário para expressar isso, né? Porque não sei se foi o Nelson Rodrigues ou o Rui Castro que disse, é mais a cara do Nelson, que a literatura brasileira precisa aprender a bater um corner, né? Cobrar um escanteio. E a gente até tem mais literatura interessante sobre futebol produzida nas décadas recentes, mas acho que ainda é meio pouco considerando o talento que o Brasil sempre teve, sempre expôs e exportou no campo do futebol. Precisamos ter mais gol de letra, de certa forma.